Olá, seja bem-vindo a mais um Em Evidência comigo. Eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte. Também coordeno o curso Saúde Baseada em Evidências, comigo mesmo, Dr. José Neto. E estou aqui hoje com o Ian, que é Jedi da SBE, da terceira turma, e é cardiologista, está radicado na Bahia. Eu não sei exatamente se você é daí ou você voltou. Você é baiano mesmo? Baiano. Sua formação Baiano. foi fora, né? Você vai contar Foi um fora. pouquinho É. disso para a gente, mas primeiramente eu queria te agradecer pelo pronto aceite, Ian. A gente estava, antes de começar a live, conversando um pouquinho aí a respeito do nome, né? Porque escreve Jean, mas é o Dr. Ian, e assim, queria antes de começar efetivamente a gente bater o nosso papo, que você contasse um pouquinho da sua história, seu background, de onde você veio. A gente sabe que você é baiano, mas você rodou um bocado antes de voltar para aí. Onde que você está radicado hoje e de onde você veio e o que você faz hoje especificamente como médico cardiologista? Bom, Neto, eu sou baiano, sou de Itabuna, na Bahia, uma cidade do sul da Bahia, aqui na região do Cacau, perto de Ilhéus. Vocês já devem ter ouvido falar, com certeza. Mineiro com certeza conhece essa região, Tem rapaz. muito mineiro aqui, que vem para cá passar férias aqui nas nossas praias, né? Lugar maravilhoso. E saí daqui para fazer faculdade de medicina em Petrópolis, no Rio. Fui em 97 para Petrópolis, me formei em 2002. E do Rio fui para São Paulo fazer residência em cardiologia na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Fiquei lá ainda por 5 anos, fiz cardiologia, fiz ecocardiografia, cardiogeriatria e voltei para a Bahia, voltei para Itabuna. Tinha sempre aquela vontade de voltar para a nossa terra-mãe, né? E acabei vindo para cá. Eu sou filho de 2 grandes médicos aqui da Bahia, 2 cardiologistas, tenho mais 3 irmãos cardiologistas. Caramba! Tenho o prazer de estar trabalhando com 2 deles aqui hoje. Eu tenho uma irmã em São Paulo ainda, ela ficou por lá. E hoje eu estou aqui de volta, eu voltei em 2007. Estou aqui desde 2007 fazendo cardiologia em consultório. Temos uma clínica hoje aqui de cardiologia, fazemos testes diagnósticos, fazemos ecocardiografia, teste de esforço, tratamos de doentes, de atletas, de pessoas de diversas possibilidades de doenças ou em contexto de saúde, né, de check-up. E trabalho com terapia intensiva. Tinha me afastado dos hospitais nos últimos 2 anos, tinha dado férias para mim disso. 15 anos fazendo plantão de terapia intensiva. Nesses últimos 2 anos eu parei e agora, no Covid, com a falta de profissionais, com alguns colegas que foram afastados pela doença ou por ser grupo de risco, acabei voltando para contribuir, para ajudar o grupo nos plantões. Então, atualmente eu venho fazendo isso. Esse é mas o meu grande trabalho hoje é dentro do consultório de cardiologia, no consultório clínico. Show de bola. E Itabuna está com quantos mil habitantes, Ian? Nós temos aqui, Neto, hoje 250 mil habitantes na região sul da Bahia. São uma cidade... você fala 250 mil habitantes, você até imagina uma cidade grande quando você compara com cidades de São Paulo, que tem talvez um número menor de habitantes no interior e são bem mais desenvolvidas. Nós temos uma cidade de 250, mas é uma cidade pobre. Itabuna é uma cidade pobre, a gente tem um hospital que atende rede particular e pública, um só, temos outro hospital público. Somos bem carentes aqui de suporte de saúde, de outras coisas. Mas é uma região que tem potencial para poder seguir na vida. E eu falo o seguinte: mato que tá alto é que dá para cortar. Mato baixo é muito mais difícil de você aparar a grama. Quando o mato tá alto, basta ter vontade, né? Basta ter. É óbvio que tem certas dificuldades na caminhada e tudo mais, mas quando você vislumbra que há a possibilidade de melhorar, vou te falar que já é um belo caminho para efetivamente trazer melhora. Isso eu não estou falando da cidade, estou falando inclusive pessoalmente. Pessoalmente, E é um lugar bacana.
Pô, não estamos na Bahia, eu estou a 30 quilômetros da praia, a 30 quilômetros de belíssimos locais. É uma vida tranquila, uma vida de interior. A gente, apesar do suporte de hospital não ser o melhor do mundo, mas é um bom suporte. Nós temos alta complexidade aqui, nós fazemos cirurgia cardíaca, nós fazemos hemodinâmica, nós fazemos cirurgia neurológica, então nós estamos faz tudo. bem amparados. Show de bola. Você falou um pouquinho do seu lado profissional. Você é casado? Tem filhos? Como é que é esse seu lado pessoal? Sou casado, tenho quase 11 anos de casado, tenho 2 filhos e 2 enteadas. Eu tenho um filhinho, Joaquim, de 2 anos e meio, uma figurinha. Tenho uma outra filha, Luísa, de 10. Minhas enteadas têm 18 e 19 anos. As 2, inclusive, querem fazer medicina, viu? Vamos ver. Cardiologia. Tomara que seja, vai ficar mais fácil. Não, muito bom. Estou te perguntando até para colocar, contextualizar, para as pessoas entenderem quem é o Ian, porque em algum momento você se deparou com o tema saúde baseada em evidência. Isso foi... Eu queria até escutar, o que você lembra disso da sua formação como acadêmico, durante sua formação ali na época de residência, sua época de São Paulo, e nesses últimos anos? O que tem na sua memória? O que você resgata? Neto, a medicina baseada em evidência, saúde baseada em evidência, começou na minha vida muito cedo. Eu tenho a impressão que ela começou antes da gente entrar na faculdade. Meu pai era um grande cardiologista, um grande estudioso. E logo em 94, 95, ele estava começando um doutorado em Salvador e só falava em medicina e evidência. Há um tempo atrás eu até mandei uma mensagem para você perguntando se você conhecia o Dr. Marcílio em Salvador. E você falou até do Luiz. Sim, eu lembro disso. Correia. Meu pai o Dr. Marcílio era o tutor dele, foi professor dele, era nefrologista e tinha um livro de dicionário de pesquisa clínica. E quando entramos na faculdade... Isso a gente está falando de que ano, Ian? Isso foi em 97. Em 1997, meu pai tinha esse livro, esse dicionário de pesquisa clínica do Dr. Marcílio, Dr. Carlos Marcílio, nefrologista de Salvador. E ele passava, eu lembro da gente sentado aqui na mesa desse apartamento que eu tô, meu pai já faleceu em 2008, a gente, antes de viajar, no café da manhã, ele nos perguntando o que era um estudo de coorte, o que era um estudo caso-controle, o que era um estudo observacional, o que era um estudo randomizado, enchendo a cabeça da gente daquilo, a gente tomando café e, pô, pai, em vez de estar se despedindo da gente, você está perguntando o que é um estudo de caso-controle. Mas ele foi botando aquela ideia na cabeça da gente desde ali e sempre fazendo a gente questionar. Sempre fazendo a gente questionar muito. Ele tinha um e-mail chamado I doubt it, eu duvido disso. Então ele usava o e-mail dele não era o nome dele, era o I doubt it. Então a medicina baseada em evidências veio de lá, dele. E a gente começou a levar isso dentro da faculdade, a gente perguntava isso, minha irmã eu fui calor dela. A gente começava a falar sobre medicina baseada em evidência na faculdade e os professores não tinham muita ideia que era aquilo. E falavam, não, a medicina sempre foi baseada em evidências. Não existe isso de medicina, uma nova medicina baseada em evidências. Porque o que está escrito é o que está aqui no livro. É isso aqui. Se não for isso aqui, não existe. A gente não tinha acesso à internet tão fácil. A internet estava começando naquela época. Então, não sabia procurar, não sabia o que era PubMed, a internet a gente usava para poucas coisas. Então, até para ter um artigo, eu não tive acesso a artigos de internet na faculdade. Tivemos aulas lá de bioética e eu aproveitei muito pouco essas aulas. Que talvez ali a gente tivesse mais um conhecimento em medicina baseada em evidência, alguma coisa mais próxima, talvez pela nossa imaturidade. Tempos depois eu voltei em Petrópolis e tive com esse professor de novo numa pousada
e pudemos bater um papo bem mais bacana, bem mais atual sobre medicina. E eu entendi que na faculdade não tinha essa matéria. Eu descobri a medicina baseada em evidências por conta da insistência de meu pai. E quando eu tive alguma coisa muito parecida, eu era muito imaturo para perceber ainda o que era. E seu pai já chamava de medicina baseada em evidência? Sim, ou... sim. Já chamava de medicina baseada em evidência. Legal. Ele era um fanático. Realmente ele foi um early adopter, né? Que para quem não sabe, a medicina baseada em evidência, o termo, ele foi cunhado em 92, né, pelo Gordon Guth. Se a gente está falando aí de 97, poxa, pouca gente... Porque, na verdade, ela é uma derivação da epidemiologia clínica, né, mas com um apelo talvez mais prático. Né? Sim. Então, foi isso. Tirou isso lá do Dr. Carlos Marcílio, que foi um grandíssimo médico. Tem uma postagem no blog do Luiz sobre o Dr. Carlos Marcílio, bem bacana. E aí, nesses anos todos, né, a cardiologia, ela tem... nós somos supridos de muitos estudos, né? A cardiologia está sempre nos congressos, você está sempre falando sobre estudos, sobre medicina baseada em evidência, risco relativo, risco absoluto, essa droga faz efeito para desfecho primário, desfecho secundário, e você vem ouvindo aquilo tudo e vem sentindo a necessidade de saber sobre o estudo, de ler. E isso foi ficando aqui na memória. E o engraçado é que, assim, como é que eu vim parar nesse curso aqui de saúde baseada em evidência do Dr. José Neto, há pouco tempo atrás. Eu envolvido com esporte de endurance, com maratona, triatlo, Ironman, querendo perder peso. Eu tinha 20 quilos a mais do que eu tenho hoje, eu tenho 1,78 m, tenho atualmente 75 quilos, mas eu pesava 93. E como é que eu vou perder peso? Eu tinha perdido 10 quilos correndo, fazendo uma dieta, comendo gel pra caramba, só ia comer carboidrato pra caramba e achava que tinha que comer mais para poder aguentar mais, e saía para pedalar e comia muito gel. E falava, poxa, tem uma coisa errada, e comecei a ler sobre dieta paleolítica, havia atletas que faziam atividades low carb, e acabei descobrindo o Souto. Nesse meio tempo, falando sobre colesterol, o mito do colesterol, da gordura. Eu falei, cara, esse camarada, ele escreve muito bem, ele analisa os estudos com dados, ele não está analisando conclusão, ele está analisando exatamente os dados dos estudos, e tem alguma coisa por aí. Vou fazer essa dieta low carb. Isso a gente está falando de que ano? Isso foi em 2015 para 2016. Tá. Aí comecei, perdi mais peso do que eu imaginava perder, fui para 72 quilos, fiquei bem magrinho, com percentual de gordura bem baixo, as minhas taxas em exames ficaram todas, já eram normais, mas sempre ficaram normais, mais normais ainda, mais abaixo do que eu esperava. E acabei, através do Souto, Instagram, descobri o Neto, o Bomeni, entre outros tantos. E aí descobri que o Neto fazia um curso de saúde baseado em evidência. E eu falei, cara, esse cara agora, dessa forma que ele fala de saúde baseada em evidências, tão simples, tão fácil, eu preciso disso. Eu preciso fazer um curso de medicina baseada em evidências para poder levar isso para os meus pacientes. Porque não adianta eu trazer isso só para mim agora. Eu tenho que levar isso para os meus pacientes e ver como é que eu vou mostrar para eles as evidências de que o que eu estou fazendo está certo. Como é que eu vou contestar os outros colegas que estão com evidências contrárias ou que seguem o mainstream. Então foi dessa forma que eu cheguei até você, cara. Caraca, bicho. E vou te falar que nossa história é muito parecida, assim, no encontrar low carb. Eu te falei,
Eu também tive um sobrepeso, mais ou menos isso aí, 92, 93 quilos. Bati em 72, eu falei que pela primeira vez eu vou falar isso, que pelo menos eu tenho mais cabelo do que eu sei, porque o meu tá raleando. E eu não tive essa loucura de entrar para o Endurance. Mas eu também tive essa questão de querer correr para perder peso e tal. E assim, sem dúvida nenhuma, rodou sua câmera. E sem dúvida nenhuma, a saúde baseada em evidência ela me ajudou demais a desmistificar aquilo que até então que eu acreditava saber. Né? Então, isso foi bem legal. E isso que você comentou eu tive um insight, porque eu comecei a palestrar muito com o Souto Brasil afora. Eu sempre lastreava minhas palestras em saúde baseada em evidência. E as pessoas não entendiam, assim, conceitos muito, muito, muito básicos. Que, cara, eu preciso ensinar essa turma. Eu pensei em fazer um curso presencial. Aí eu palestrava muito com a Nanda Miller também, nutricionista do Rio. Aí a Nanda falou, Neto, faz a distância. Faz isso que você atinge muito mais gente e tal, não sei o quê. E foi desse jeito que nasceu o curso e muito com essa pegada que você falou, de tentar pragmatizar o negócio. Porque a gente vê muito curso que é muito filosófico, que de uma certa maneira, nada contra, mas não é aquela coisa que a gente vê no dia a dia, né? O tete a tete. Claro. O que eu faço dentro do consultório? O que eu faço para efetivamente ganhar tempo e ler mais artigos num curso de espaço de tempo? Ou até mais, né? O que não ler? Não, isso aqui eu vou passar. Isso aqui eu vou passar, porque isso acaba sendo uma arte em dominar o seu tempo. E aí eu queria um pouquinho agora entrar nesse seu lado, tanto profissional quanto atleta. Você, como cardiologista, entrando para essa área de low carb, de exercício de endurance e tal, como é que seus pares veem isso? Como é que você lida com isso? E como que a saúde baseada em evidência acabou sendo, eu acredito, um certo respaldo? Você conseguir, eu falo que não é nem brigar, é conversar com quem está afim de conversar. Porque brigar eu prefiro falar, então tá bom, vamos para a próxima. Exatamente. Eu não entro em discussão com isso. Se quiser conversar comigo e aprender um pouquinho do que eu tenho para passar, sou totalmente disponível também, do Neto. Bom, eu cresci dentro da medicina e dentro da vida com medo da gordura, né? Eu tenho 44 anos de idade, então a gente viveu toda essa era aí do medo da gordura. Eu achava que meu prato tinha que ter 50% de carboidrato e eu recomendava isso para meus pacientes. Olha, você tem que comer pelo menos 50% de carboidrato, porque isso é energia e energia é fundamental. E quando você trabalha dentro de um consultório de cardiologia, o consultório é muito rico em variedades de pacientes com variedades inúmeras de doenças e perfis de colesterol, de peso. E quando você começa a tratar esses pacientes somente com remédio, né, você começa a não ver resultado. Você começa a passar 10 anos tratando a mesma pessoa e não vê resultados em absolutamente nada, em melhora de peso. Eu acho que você vê melhora no exame. Você vê um número mexendo por vezes. Exato. Então, eu comecei a testar isso em mim. Eu fiquei low carb, eu reduzi carboidratos processados da minha dieta, eu perdi peso, eu fiquei tive melhor performance no esporte e eu tinha que levar isso para os meus pacientes. Você falar que é low carb para os seus colegas cardiologistas ou até mesmo alguns nutricionistas da cidade ou outros médicos, isso causa um espanto. Como é que você não vai comer carboidrato e vai comer mais gordura? Isso está errado. Gordura causa infarto, gordura causa derrame. Não significa que você ser low carb você vai ser high fat, né? E aí você tenta, você tem que dar uma explicação para eles, né? Poxa,
da onde surgiu que comer mais gordura ou comer menos carboidrato causa mais infarto? Da onde está escrito, onde você leu, as diretrizes estão dizendo que colesterol alto causa mais infarto, mas isso é uma verdade? Isso foi extraído de que estudo? Qual o grau de evidência desse estudo que mostra isso? E começa toda essa discussão. Então, a saúde baseada em evidências veio me trazer know-how hoje para poder discutir frente a frente com meus colegas e meus pares sobre isso. E eu não estou enganado não, né? Você faz Ironman, não é isso? Sim, faço. Então conta para o pessoal o que é um Ironman, porque eu acho que muitos já ouviram falar, mas nem todos sabem o que é ser um Ironman. Neto, eu comecei com essa coisa do Ironman em 2014, 2013 eu resolvi fazer uma maratona. Acabei essa maratona, aí resolvi que eu ia ser um Ironman, que é um triatlon de longas distâncias, né? A gente nada 3.900 metros, sai para pedalar 180 quilômetros e depois tem uma maratona de 42 quilômetros. Eu venho nessa jornada já desde 2014, já fiz 5 Ironmans, fiz um Ironman extremo no final do ano, agora na Patagônia, muito difícil a prova. E os meus últimos 3 Ironmans foram em low carb. Os meus primeiros foi em high carb, comendo muito gel, comendo muito carboidrato, achava que tinha que comer, tinha uma conta imaginária que era de 60 gramas de carboidratos por hora. E eu tinha que botar, a prova dura 12 horas, 13 horas, eu tinha que botar essa quantidade enorme de carboidrato por hora para não ter uma quebra na prova. E depois que eu me descobri no low carb, depois que eu comecei a estudar as evidências de que existiam atletas que faziam low carb, lá no grupo do Atletas Low Carb, junto com o André, com a Letícia, acompanhando eles, vendo as evidências que eu solto, eu acabei experimentando e dando certo, e que essa era o melhor resultado. Você vê que no mundo do esporte, né, nós temos, apesar do atleta, né, ter aquele contexto de que eu sou saudável, eu sou atleta, eu pratico um esporte de endurance, eu passo 2 horas por dia treinando, mas a maioria dos atletas, eles comem mal, eles se alimentam mal, eles estão comendo barras de proteína achando que é saudável, eles estão comendo... Pão integral com ricota. Pão integral com ricota. Macarrão antes da prova. Macarrão antes da prova, toda prova tem um jantar de massas, né? Comem macarrão antes da prova como se aquilo ali fosse no outro dia lhe dar a energia necessária. Poxa, você vai fazer 12 horas de prova no outro dia, poxa, não vai ser um macarrão naquele dia, vai ser o treino da vida inteira, né? O treino do seu ano inteiro que vai lhe manter sustentado naquelas horas. E um negócio que eu defendo demais, e isso já tem um bocado de tempo, é valorizar o seu tempo. E eu estava escutando hoje um podcast que estava se defendendo justamente o seguinte, olha, o grande atleta, o atleta de ponta, ele chega ali não porque ele pensou em ganhar aquela medalha, chegar no fim do percurso, é porque ele curtiu a preparação. Só que a preparação para um Ironman não deve ser brincadeira. Não. E além disso, você já falou, você é cardiologista, atuante no consultório, fazendo exame, hoje dando plantão no CTI, tem 4 filhos em casa, a esposa para tomar conta. Cara, e você dá conta. Você leva a vida e tá com essa melhor cara do mundo aqui hoje. E te falo, o bacana é o caminho, viu, Neto? É muito mais bacana o caminho do que a prova. A prova é a cereja do bolo, é a festa, mas o caminho todo que lhe levou a isso, né? E quando você olha para trás e você vê que você consegue conciliar todo esse tempo, poxa, Neto, eu acordo às 5 da manhã, vou pedalar às 5h30, eu tenho que estar em casa às 7. Habitualmente eu trabalho às 8 em ponto, eu já estou atendendo na clínica, rotina de consultório de muitos e muitos pacientes. Às vezes eu consigo voltar para casa entre 1h30 e 2 horas, às vezes eu não consigo, emendo.
fico à tarde, mais aquela rotina de muitos pacientes, e consultório de cardiologia clínica é estafante, e você volta para sua casa de noite e senta e você tem que, às vezes tem que nadar à noite, porque não deu para nadar de manhã, você só correu, mas você tem família, você tem estudo, você tem SBE Academy, você tem Telegram, mas dá tempo de fazer tudo isso. Basta você ter programação. Se você tiver programação, dá tempo de você fazer tudo na vida. Eu lembro que eu treinei para o Ironman e no primeiro Ironman eu estava fazendo a prova de título de especialista em cardiologia. E deu para conciliar as duas coisas. Eu fui muito bem na prova de título de cardiologia e fiz meu primeiro Ironman também. Então, cara, eu trabalhei pra caramba e cuidei de família. Concordo plenamente contigo, bicho. Eu sou também um cara que acorda às 5 da manhã, tem a minha rotina matinal. Eu falo que tem dia que chega às 7h30 da manhã, eu já fiz mais coisa que boa parte das pessoas vão fazer até o fim do dia. Exatamente. De tanto que eu rendi naquele período ali. Eu sou um cara que treino, não como você, apesar do Elton, que é meu personal, inclusive entrou agora como padawan da SBE, tentando me convencer a voltar a correr. Eu falo que eu estou quase caindo nessa, porque apesar de eu não gostar de correr, eu acho que é uma maneira de eu demonstrar o walk the talk. Assim, nem sempre você faz na vida aquilo que você gosta. E eu acho que o segredo está nisso que você falou, é curtir o caminho. E eu aprendi de uns tempos para cá que o caminho você que faz. Então, é possível transformar alguma coisa que aparentemente você acha chata numa coisa que seja divertida, que seja prazerosa, basta você modular aquilo de uma maneira que seja interessante para você. Eu queria trazer essa questão sobre o tempo, porque se o meu tempo é escasso, meu amigo, o seu, eu vou te falar que eu não tenho nem como discutir. O que a SBE trouxe para você em termos de economia de tempo? Isso foi... Eu não sei se ele me trouxe economia, na verdade. Talvez ela tenha... trouxe economia no sentido de eu desprezar um estudo que eu ache... que eu não queira mesmo ler. Então, isso... E me trouxe mais tempo dedicado ao que eu realmente quero. Então, a SBE Academy me trouxe mais aprofundamento em certos estudos, né? Me trouxe muito direcionamento. A gente, nesse mar de informações que a internet lhe traz, você recebe 1001 notícias, 1001 estudos sobre tudo, né? Eu me interesso muito pela área de nutrição e na mudança do estilo de vida. E eu tenho dedicado muito tempo aos meus pacientes a isso. E o mundo das notícias em nutrição é uma panaceia, né? Você tem notícias desde revistas de alto impacto, estudos observacionais, até na revista Veja. Então, você não pode ler isso tudo, né? Então, a medicina baseada em evidência, o curso de saúde baseada em evidência me trouxe essa economia de tempo. Porque hoje eu pego um estudo, eu sei desenhar, qual o desenho dele, qual a metodologia desse estudo, eu sei aonde que eu devo ir para saber se esse estudo vale a pena, eu vou lá nos dados, vejo se valeu a pena ou não, se foi randomizado, quais são as conclusões, quais são os vieses cognitivos, se tem spins na conclusão, e salto fora o que não quero e me aprofundo muito no que eu quero. Então, talvez esse aprofundamento tenha me tomado mais tempo, viu, Neto? Eu tenho passado algumas noites passando, lendo e escrevendo e fazendo conclusões e discutindo e levando para outros colegas. Me trouxe mais conhecimento. E eu vou te falar o seguinte, eu costumo dizer, e eu acho que eu falo isso no curso também, vai piorar antes de melhorar. Porque, querendo ou não, nessa fase, quando você descobre, eu falo que é literalmente uma descoberta muitas vezes, talvez não tanto para ti, que já tinha uma bagagem, mas para muita gente, cara, eu fui enganado durante muito tempo.
Você começa a perceber que muito do que você faz no seu dia a dia, você está repetindo padrões, que podem estar certo ou não. E aí, de repente, você começa a buscar informações para validar aquilo que você faz, e é igual andar de bicicleta. No início, é difícil. Eu vou te dizer, mas sem sombra de dúvida do que eu vou te falar, que hoje, no ano, eu devo ler assim e falar assim, não, trabalhos que me impactam e mudam a minha conduta. Cara, não deve dar 10. Não deve dar 10 para falar assim, não, isso aqui totalmente impactante, mudou minha... Óbvio que ainda até para usar como exemplo para vocês no curso, mas as pessoas, elas têm uma perda de tempo muito nisso que você falou, de ficar valorizando trabalhos que, por vezes, são extremamente falhos em termos metodológicos, mas que vão de acordo com a crença. Né? E aí você pode colocar a crença que você quiser. Inclusive, as pessoas, não, você está falando isso porque você faz low carb. Não, tem gente em low carb defendendo também low carb em cima de estudo observacional. Sim. E outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte, um negócio que eu me preocupo demais e foi muito pivotal na minha vida, foi entender filosoficamente a ciência. Eu tento trazer um pouco isso para vocês. Queria saber qual que é a sua percepção, se isso fez diferença, não. Se isso, porque eu percebo muito, às vezes, a gente numa zona cinza. E quando eu penso filosoficamente, isso me ajuda na tomada de decisão. Sim. Essa visão filosófica da ciência, né, você fala muito bem sobre isso. No seu curso, você é brilhante com esse ensinamento. O que eu vejo hoje, né, como uma ciência, né, a ciência é ceticismo e admiração, né? É você ter humildade em assumir sua ignorância a respeito das coisas, né? E o grande segredo é esse, né? Se buscar uma caminhada em busca da verdade, é você saber reconhecer a ignorância. Eu acho que é isso aí. Show de bola. Me conta uma coisa. Pragmatismo. Porque muita gente fala assim, não, começou a viagem, eu vou falar de filosofia e tal. O que você acha que mudou junto ao seu paciente? A gente já falou um pouquinho do que mudou junto à pessoa, Ian. Mas e com o paciente? Mudou. O que mudou muito em meu paciente nesses últimos anos da minha vida, Zé, foi exatamente... quando você fala que os estudos, você leu 10 estudos que tenham, no máximo, um impacto muito grande na sua vida, eu tenho a impressão que sim. Eu acho que nenhum estudo atual ou no futuro recente vai mudar alguma coisa em conduta minha médica em relação ao uso de alguma droga, algum medicamento. Eu acho que não vamos ter. Eu acho que o grande impacto na vida dos meus pacientes e o grande impacto no que eu vejo no meu dia a dia, inclusive, é a retirada de medicamentos. O que eu tenho feito atualmente é ganhando tempo em retirar medicamentos para diabetes, em retirar medicamentos para colesterol, em insistir em mudança do estilo de vida, insistir que ele faça uma dieta ou low carb, uma redução calórica, ou qualquer coisa que possa botar ele dentro do peso ideal, que possa controlar a síndrome da hiperinsulinemia, que possa controlar o peso, que possa reduzir a pressão, que possa reverter o diabetes. Então, esse eu acho que foi a grande mudança na minha vida, a grande mudança na minha prática clínica, principalmente depois que eu conheci a low carb e a medicina, a saúde baseada em evidências, foi esse aí. Ter as diretrizes de cardiologia, as diretrizes médicas com um alicerce, com uma base a se seguir, mas individualizando, né, meus pacientes, individualizando minha prática clínica, isso foi fundamental para a minha mudança. Eu tenho passado muito tempo com isso, Zé. Tenho conseguido bons resultados, viu? Excelentes resultados. Eu tenho
Eu tenho casos e casos de síndrome metabólica revertida, de diabetes, de obesidade. E alguns anos atrás, eu pegava um paciente obeso com hemoglobina glicada elevada, com glicose elevada, e fechava um diagnóstico de intolerância à glicose, hipertenso, e talvez eu desse para ele ali uma metformina, uma estatina, porque ele tinha um risco cardiovascular moderado, eu usava uma calculadora de risco, e hoje eu opto por não fazer isso. Eu opto por, primeiro, dar a ele a chance dele mudar o estilo de vida. Olha, eu não vou lhe dar remédio, você tem uma hipertensão estágio 1 leve, você é jovem, você está obeso, você está com glicemia elevada, mas se eu lhe der um remédio, você não vai mudar. Isso não vai ter impacto na sua vida. Isso não vai mudar o seu risco. Você vai continuar sendo paciente de risco. Então, você tem que voltar aqui para mim daqui a 6 meses com ajuste de sua dieta, com ajuste do seu peso. E é o que tem acontecido. Não é nenhuma mágica, não é difícil. É muito mais difícil você prescrever remédio, né? Então, a minha prática clínica tem sido baseada nesse tipo de conduta atualmente, Neto. Eu vou te falar que essa mudança de mindset, poxa, eu estudo saúde baseada em evidência desde ali de 2003, 2004, mais ou menos. Pelo menos aí 17, 18 anos, 17 anos estudando o tema. A ficha caiu muito para mim depois da low carb, porque eu tomei um tapa na cara, porque eu achava que eu entendia minimamente de nutrição e eu percebi que eu não entendia absolutamente nada, minha avó entendia mais do que eu, e aquilo ali me abriu uma porta porque eu fui diabético, tinha sobrepeso, eu tinha um diabetes, ok, não foi nada absurdo, mas tinha um diabetes que foi revertido com a low carb, e aí de repente eu falei assim, cara, peraí, depois que você vê um paciente com 60 unidades de insulina tirando a insulina comendo comida, você fala assim, não tem como desver. Você vê as pessoas melhorando, mexendo na alimentação, fazendo atividade física, meditando, tirando remédio. Cara, tem alguma coisa que algo está errado, né? Não dá pra gente simplesmente achar que a solução do problema é medicar ou, por exemplo, tratar sintomaticamente ou, quiçá, até mecanisticamente. O pessoal está perguntando aqui a respeito dos stents. Eu falo que os stents realmente são bons exemplos para como que uma conduta, assim como as estatinas, podem ser muito boas para um paciente e terríveis para outro. Eu queria seu ponto de vista a respeito especificamente dos stents. Exatamente. É a mesma questão, né? Eu chego ao consultório do cardiologista e acabo fazendo um teste ergométrico. Esse teste ergométrico é um teste positivo para isquemia, um paciente de baixo risco cardiovascular. Esse paciente acaba indo para uma coronariografia e essa coronariografia mostra que ele tem uma lesão numa artéria. E provavelmente a lesão talvez não tenha nem relação com a isquemia que ele teve no teste de esforço. E aí, poxa, eu tenho uma lesão, se eu tenho uma lesão, eu tenho que tratar a lesão, tenho que botar um stent. Eu não sinto nada, doutor, não sinto dor no peito, eu faço minha corrida todo dia, matinal, mas o senhor tem uma lesão, então vamos lá tratar essa lesão. E tratar lesões de pacientes que não têm uma grande área de isquemia no exame ou que não tem sintomas, não mostrou nenhum benefício em redução de mortalidade, em desfechos duros, né? Em aumento de sobrevida, redução de mortalidade. É bom para quem tem sintoma. Então, se o paciente tem angina do peito e ele chega para você com dor típica ou em algum teste que ele fez, ele é um paciente de alto risco cardiovascular, e aí você acabou pedindo um exame que mostrou uma grande área do coração sob risco. Sim, esse paciente que tem sintomatologia, a gente trata. Os outros pacientes, as medicações foram tão boas quanto foram melhores que a intervenção. Quer dizer, não fazer nada, quer dizer, não intervir com o stent ou com a cirurgia, foi melhor
né? Então, usar medicação para controle de pressão, para controle... aí já é um paciente que tem uma indicação de estatina, talvez, por algum... não por uma indicação primária. Isso reduziu mortalidade nesses pacientes. E eu vou te falar que você contou uma historinha, que para mim é historinha básica, né? É a pessoa que chegou, que não sentia nada por vezes, tinha lá um perfil de síndrome metabólica, fez um teste ergométrico que foi mal indicado, porque ele não sentia nada. De repente, você tem um overdiagnosis que leva para um cateterismo, que poderia ter complicado o próprio cateterismo, porque de repente leva ele para um overtreatment, afinal de contas ele passou a tomar um monte de remédio, então um stent, Exatamente. e que a literatura não corrobora. Não corrobora com isso. Exatamente. Eu canso de pegar pacientes que vão ao meu consultório com testes ergométricos que são falsos positivos. E o teste foi positivo para isquemia, e ele chega com estatina, chega com AF, com beta-bloqueador, e quando você vai enxergar o exame ou você vai pedir uma contraprova, você vê que não tinha nada disso. E se você realmente adoeceu aquele paciente, você adoeceu aquele indivíduo, sem ele ter nenhuma doença. Você tocou num ponto que é a questão do diagnóstico, né? E eu queria até aproveitar essa questão do diagnóstico, primeiro falar como que profissionais, nem vou falar do leigo, como que os profissionais enxergam, por vezes, diagnósticos de formas extremamente determinísticas, né? Deu positivo? Tem. Deu negativo? Não tem. No cenário atual, você que está na linha de frente aí, tratando pacientes, no seu caso, pacientes graves com a Covid-19, eu queria que você contasse primeiro um pouquinho dessa sua experiência aí, do que você está vendo nessa situação, e se você puder juntar isso como vale a pena, por exemplo, ficar fazendo exame, qual que é a sua opinião hoje? Rastrear todo mundo? Qual que é o perigo disso? Como é que você vê isso? Eu tô hoje dentro da UTI Covid, né? Nós temos aqui dentro da minha cidade, Itabuna, um cenário bem ruim. Temos cerca de 60 leitos de pacientes internados fora de terapia intensiva e devo ter quase 30 leitos de pacientes dentro de UTI. Estamos perto aqui de 3.000 casos dentro da cidade e temos quase nada de rastreamento. O que se tem rastreado dentro do Brasil são aqueles termômetrozinhos nas portas das cidades para medir, aferir temperatura, que todo mundo está hipotérmico, né? Como é que os pacientes estão entrando hoje no hospital? Hoje você tem um sintomático respiratório e precisa de uma internação em hospital, você acaba fazendo um teste rápido, que tem uma baixa sensibilidade, uma baixa especificidade, você acaba fazendo uma tomografia para saber se você tem Covid e você é direcionado ou não para dentro do hospital. A gente não tem testagem da população, a gente não sabe realmente quem é que tem Covid e quem é que não tem. O ideal seria, ideal seria a gente poder testar todo mundo de uma forma fácil, de uma forma rápida, que você pudesse descobrir quem tem, quem é positivo, quem pode se isolar, quem pode ficar afastado dos grupos de risco, mas não temos isso. Então, infelizmente, a gente não tem isso, a população não vai ter acesso a isso. Então, o que a gente pode fazer hoje é exatamente recomendar que sintomáticos respiratórios, se puderem fazer o teste, façam. Se não puderem, ajam como se fosse Covid e fiquem afastados dos seus pares, dos seus parentes de grupos de risco. Bom, E como é que o pessoal está tratando aí, tanto no seu serviço quanto na região? Tá alguma panaceia? Estão usando? O que estão usando? No começo da epidemia, nós tivemos protocolos com as drogas, hidroxicloroquina, dentro da fase hospitalar. Logo depois,
a hidroxicloroquina não funcionou mais na fase hospitalar, foi para a fase pré-hospitalar. Então, quando eu entrei no plantão, eu não peguei a fase de prescrever cloroquina, não. Mas nos pacientes de fase pré-hospitalar estão se praticando isso. Dentro dos pronto-socorros estão praticando isso. Eu vejo, eu tenho grupos de WhatsApp, você deve ter também, e outros colegas médicos também, com vários colegas de faculdade, da cidade, em que a grande maioria dos nossos colegas eles estão prescrevendo as drogas. Talvez pela esperança de que isso possa trazer algum benefício. Eu não vejo a má intenção nesses colegas. O que eu consigo enxergar é talvez que nossos colegas precisem estar mais atentos ao que é a saúde baseada em evidência, o que são as evidências de uma droga, como é que é feito os estudos com ela, o que realmente essas drogas mostraram, se esses estudos que mostraram algum benefício são realmente, se valem a pena ou não. Então, eu sou até visto como um torcedor contra a droga, eu sou a favor do vírus, mas tento levar para todos essas discussões, né? No começo eu briguei um bocado, fiquei chato até, mas agora eu estou sendo mais tranquilo. Eu faço algumas doses de provocação diária, pequenas, mas no intuito mesmo de que, poxa, vejam o outro lado da coisa, né? Sejam mais céticos, duvidem mais qual droga que a gente vai ter agora, que vai ter um efeito magnífico. Não vamos ter. Se tiver, vai ser um efeito tão pequeno que talvez não vale nem a pena ser usado, não vale a pena tanto esforço para isso. Então, a saúde baseada em evidência, a SBE Academy veio me trazer mais propriedade para falar sobre isso. Em algum tempo atrás eu falaria baseado em conclusões. Talvez esses estudos que hoje saem a respeito da cloroquina, talvez eu visse os estudos com um pouco de crítica, mas não tão crítico como eu vejo agora, atualmente. Atualmente eu tenho metodologia. Atualmente eu sei. E você tocou num ponto que eu acho que é crucial. Na verdade, eu vejo dois pontos muito cruciais. O primeiro é a probabilidade pré-teste, que para quem não está acostumado com essa terminologia é o seguinte: vamos pegar doenças similares à Covid, ou seja, uma doença respiratória virótica aguda. Qual outra doença a gente conseguiu na história da humanidade tratar parecido com isso? Cara, não me vem à cabeça nada. Nada. Agudo? Nada. Eu estou falando de um tratamento igual a uma pneumonia bacteriana, que a gente muda a história da bagaça. Para vírus, não conheço. Então, a probabilidade de aparecer alguma coisa já começa baixa. E uma coisa que você tocou, que é, normalmente, terapias isoladas, principalmente quando elas não mostram um benefício óbvio, o benefício dela vai ser pequeno. Não é isso que vai ser a bala de prata. Eu canso de dizer, bala de prata se chama equipe de terapia intensiva. Essa é a bala de prata. Quem muda a história natural do paciente grave não é cloroquina, não é ivermectina, não é corticóide, não é nada disso. É terapia intensiva como um todo. Eu fui intensivista, eu sei muito bem como que esse time é importante para realmente salvar uma pessoa. É das coisas mais gostosas, inclusive, da terapia intensiva é isso. É ver que se você não tivesse ali, aquela pessoa tinha morrido. Então, enxergar esses dois pontos, para mim, são cruciais. Infelizmente, o medo, como você bem destacou, esse pânico global, faz com que as pessoas, não por mal, concordo com você plenamente, não vejo teoria da conspiração, não acho que ninguém está querendo fazer maldade, não é nada disso. Pelo contrário, acho que as pessoas querem ajudar, só que por vezes não sabem como. Exatamente isso aí, Zé. Eu vi você falando hoje na live que vamos ter assuntos aí para os próximos 40, 50 anos sobre essas terapias utilizadas atualmente sobre o Covid, né? E eu concordo com você piamente.
Eu acho que vamos ouvir muito o que falar. Eu não acho que elas vão sair de moda também não, viu, Zé? Eu acho que nas próximas epidemias de Covid-19 ainda vamos estar usando, a despeito dos estudos que vão surgir e que provavelmente não vão mostrar um grande benefício do uso da droga em fases precoces, mas nós vamos continuar, vamos ter médicos, nossos colegas vão continuar prescrevendo e os pacientes também. Talvez pelo fato, Zé, de você não enxergar, as pessoas não enxergam o que está sendo feito dentro de um hospital, dentro de uma terapia intensiva, né? E temos o viés do médico proativo, ele tem que prescrever algo para o paciente, ele se sente bem prescrevendo algo e o paciente também se sente bem. Eu não posso ir no doutor fazer um check-up e ele dizer somente que eu tenho que mudar meu estilo de vida, ele tem que me dar um remédio. Eu tenho Covid, poxa, eu tenho que tomar algum remédio para o Covid, como é que é isso? E o médico também fala assim, não, vai para casa, você só precisa de carinho e canja de galinha, isso, repouso, fica lá, só vem para o hospital se você tiver necessidade. Então, eu tenho a impressão que a gente ainda vai ficar... Concordo plenamente. Eu acho que eu vou ter muito material para divulgar como histórico em rede social, de exemplos de como que a ciência, quando ela é deixada de lado, como que ela pode ser perigosa, mas eu concordo com você plenamente. Eu acho que durante muito tempo ainda vão ser usadas drogas que não tiveram nenhum tipo de validação sob o lastro da verdadeira ciência, mas que por uma questão de medo, pânico, acabaram entrando aí nesse rol. Mas a gente sabe que não é uma doença que ela está muito incidente, mas é a minoria que vai ficar grave e vai morrer. Mas dá aquela sensação, né? Salvei, usei a XYZ, salvei. Ian, papo espetacular, voou. Temos aí mais uns minutinhos. Eu queria, antes de terminar, te agradecer. Foi sensacional. Acho que a gente conseguiu cobrir aqui bastante coisa aí da sua história, de como que a saúde baseada em evidência entrou nesse meio. Obrigado por fazer parte do nosso grupo de Jedi. Isso, eu falo que o Guilherme foi muito feliz quando disse que ali é o atalho do atalho. O atalho do atalho é o Google da SBE. Então, obrigado, e eu queria deixar aí uns minutinhos para as palavras finais suas. Eu vou até citar uma frase que você fez em um artigo, em algum momento no seu blog lá, em que você dizia que a fé move montanhas, mas que você fica com o ceticismo da realidade na ciência. E eu acho que é isso que a gente tem que se apegar agora, às evidências da ciência, elas que tanto nos ajudam. É preferível que a gente acredite nela e siga ela, do que morrer empiricamente. Não é isso. Eu acho que a gente tem que viver sobre os alicerces, os fundamentos da ciência. Ela nos trouxe até aqui e vai nos levar adiante. Que as pessoas, os nossos colegas procurem, os alunos procurem estudar sobre medicina baseada em evidência, sobre saúde baseada em evidência. O seu curso é fenomenal, isso muda a vida das pessoas, mudou muito minha vida. É um prazer imenso estar dentro daquele grupo lá dos Jedi, com opiniões diversas e tão respeitosas. Tenho um grande respeito por todos eles lá. E o recado que eu deixo é: duvidem das coisas. I doubt it. Show. Como diria, como é que chama seu pai? Alaí. Como é que... Alaí, o nome Doutor Alaí. Doutor Alaí, sábio, tá certamente onde estiver, tá feliz de te escutar e ver o homem e o profissional que você virou. Parabéns aí. Obrigado a todas. Essa live fica aqui no Instagram, no nosso IGTV, e também depois vai para o canal do YouTube da SBE Academy, vira podcast, e Dr. Ian vira mais um nesse hall da fama que passa aqui comigo. Que honra. Foi muito legal. Obrigado por tudo. Obrigado, galera, por estarem conosco aqui até essa hora. Valeu, Ian. Valeu, turma. Até a próxima. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau.